Bom dia, povo de Deus. Como que vocês estão nesse sábado? Hoje eu tô aqui no meu sofazinho com meu cobertorzinho, porque tá ainda friozinho, gente. O frio ainda não foi embora. Então hoje a nossa palavra tá lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 ao 12. Vamos ler. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele escreve, essa carta à igreja de Gálatas. O Paulo, ele ia nas cidades, Ele fundava a igreja, ele ensinava e depois ele partia e ia para outras cidades fazer as mesmas coisas. Era o chamado, de Paulo. Ele era um apóstolo, então ele fundava as igrejas, ele ensinava, formava líderes, mestres, e depois ia para outras cidades fazer dessa forma. Então, quando Paulo, ele vai, e a igreja de Gálatas, os mestres, eles começaram a ensinar que os cristãos precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos. Ali, como os rituais das leis, até a circuncisão também, eles começaram a pregar isso na igreja. Então, Paulo, ele escreve essa carta para advertir, eles, e para lembrar eles do verdadeiro evangelho, do sacrifício de Cristo. Não que Cristo, ele veio, porque o próprio Cristo, ele disse que ele não veio para anular as leis, mas para cumpri-las. Sendo que como Jesus era uma promessa, então as leis, elas foram criadas por causa das transgressões do povo. Era muito pecado, era muita transgressão. E o povo insistia, A transgressão é o quê? É você repetir os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas coisas. Então o povo, antigamente, eles tinham disso, Eles não tinham a fé. Então as leis de Moisés, elas foram criadas para isso. Para o povo seguir mesmo, ter ali uma base, ser um povo separado. Então, mas já havia uma promessa do Messias, já havia uma promessa que Jesus viria. Então, quando Jesus vem, ele não vem anulando as leis, sendo que muitas daquelas leis, elas não se fazem mais necessárias, como os sacrifícios de animais, Porque Jesus, ele foi o nosso próprio sacrifício. Então, não precisava mais desse intermédio de sacerdotes fazendo sacrifícios, de um ser separado, purificado, para poder entregar sacrifício pelo povo, porque já tinha vindo um. Jesus, ele já veio. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, ele levou tudo sobre ele. Então não era mais necessário ficar derramando sangue, fazer esses rituais, porque o sangue puro foi derramado por nós. Então esse é o entendimento do evangelho, Não é entender que existe um sacrifício maior e não precisa ser feito mais sacrifícios. E a igreja de Gálatas, ela estava pregando isso, a questão dessas leis, estava trazendo de volta e estava ali automaticamente, entendia-se o que? Estava tirando a glória de Jesus, E quando Jesus veio, ele pregou isso, que nós não somos salvos pelas leis, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então era isso que Paulo estava lembrando, tudo aquilo, trazendo, e o que ele diz aqui,
que se vier outro evangelho é anátema, ou seja, é maldição, é algo que vai fazer uma separação de nós, deles no caso, né, com Deus, com o evangelho, com Jesus. Então ele repete isso. Não existe outro, porque esse evangelho ele é testificado pelo Espírito Santo. Ele diz: não o recebi de homem, eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Porque quando Jesus se revela a Paulo, Jesus já tinha ido para a glória, já tinha, né, voltado para o céu. Então Paulo ele recebe ali uma revelação, né? Então é isso que ele prega, é a revelação. E desde que Jesus veio e se sacrificou, nós vivemos pela revelação, nós vivemos pela graça, nós vivemos pela fé. Então isso que a carta de Paulo aos Gálatas vem, né? Vem trazendo, vem nos lembrando. E aqui também em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, mas sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, as nossas obras é para glorificar. As nossas obras é para como se diz a palavra? É para resplandecer, é para mostrar quem nós somos em Cristo, porque se nós somos em Cristo, nós somos novas criaturas. Ou seja, nós fazemos a obra pela fé, né? Pelo amor, pelo fruto do Espírito, que também vem dizendo em Gálatas que nós temos que ter. Então a obra não é para salvar, a obra só é um meio de nós testificarmos a nossa fé em quem nós cremos, mostrar quem nós somos, né? Então, Paulo vem dizendo isso também. E no Gálatas 5:22, vem dizendo dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, é isso que é o reflexo de Jesus em nós. É o fruto do Espírito. E Paulo ele vem batendo nessa tecla até o final dessa carta, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E o que mostra, né, que nós estamos em Cristo Jesus é o fruto do Espírito, porque quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, ele precisa ter o fruto do Espírito. Porque se nós fôssemos ser justificados por obras, nós não daríamos a glória para Cristo, nós ficaríamos com a glória para nós. É como se nós disséssemos que nós merecemos porque nós fazemos. Eu faço isso para a obra, eu trabalho, eu ajudo, eu faço caridade, então eu mereço reinar, eu mereço a salvação, eu mereço reinar com Jesus, eu mereço ser igual a Jesus. Então nunca, muitas pessoas assim, como Apocalipse vem dizendo, né, que naquele grande dia alguns dirão: Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu curei, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque achava que estava sendo salvo pelas obras. Achava que errava, pecava. E estava sendo justificado por obras. Então, a Bíblia diz bem claro, e deixa isso bem claro pra gente: não vão ser as obras que vão me salvar. Você diz: então eu não preciso fazer obras? Não, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, uma coisa conduz a outra. Assim como a lei nos conduziu para Cristo, a fé nos conduz a fazer a obra.
E a obra tem que ser conduzida pela fé. Porque uma sem a outra, ela é invalidada. Então, o evangelho ele é muito lindo porque ele se completa, porque ele não tem brecha, porque não tem para onde você escorregar para se justificar, né? Ou para você sair, se desviar e ter uma desculpa. O evangelho é lindo porque ele se completa, porque Jesus é perfeito. E assim como ele diz, ele não veio para anular a lei. A lei, ela nos conduz a Jesus, né? Assim como a fé nos conduz a fazer obra, porque por causa do amor, por causa do fruto do Espírito, por causa daquilo que nos é revelado, assim como foi revelado a Paulo. Aqui, a Bíblia, sem a fé, ela é só letra. Se você pegar essa Bíblia, né, como muitas pessoas estudam a Bíblia, mas sem a fé, sem a revelação do Espírito, ela é só letra, ela é só letra. E a fé sem o conhecimento, ela é morta. Porque eu vou ter fé em quê? Se diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, uma coisa ela vai sempre complementar a outra. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque isso daqui é conhecimento. É conhecer o nosso Pai, é conhecer Jesus, é conhecer o Espírito Santo. Mas todas as vezes que nós formos abrir a palavra de Deus e ler e estudar, que não seja só mais um versículo. Às vezes, né? As pessoas, eu já vou ler a Bíblia. Aí abre aqui, lê 1, 2 versículos, amém. Fiz minha parte. Você fez sua parte, mas não deixou o Espírito Santo fazer a dele. Quer te trazer a revelação. Então, todas as vezes que nós fomos ler a Bíblia, né? Orar, pedir ao Senhor revelação, que o Espírito Santo revela. Porque a própria palavra, ela nos diz que o Espírito Santo, ele revela. E quando nós recebemos a revelação, nós temos certeza. Aí nós acreditamos e nós confiamos, né? Isso vai aumentando a nossa fé. Como que eu posso ter fé? Às vezes se pergunta, como que eu posso ter mais fé? Conhecendo a Bíblia. Conhecendo a palavra de Deus, lembra? Quanto mais a gente lê, mais é revelado, mais a gente conhece a Deus, a essência dele. E isso nos aproxima, isso aumenta a nossa fé. Então, hoje a palavra é essa, em nome de Jesus. E vamos orar. E que o Senhor abençoe esse sábado, esse fim de semana, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Senhor, obrigada pela revelação que o Senhor nos deu essa manhã da Tua palavra. Pai, que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai. Mas que não seja, Senhor, somente palavras, Senhor. Que não seja somente, Senhor, por um ato de ler, Pai. Mas que possamos, Senhor, buscar a revelação e o conhecimento do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que quando, Senhor, o Teu povo, Senhor, abrir a Tua palavra, Senhor, que eles possam, Senhor, receber a revelação do Teu Espírito Santo, Pai. Porque não há nada mais lindo, Senhor, não há nada, Senhor, mais gostoso, Senhor, do que ouvir a Tua voz, Pai. Do que entender o que o Senhor quer falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, fala com os Teus filhos, Senhor, que possamos, Senhor, ter sede e fome, Senhor, de conhecer, Senhor, a Ti todos os dias, Pai. Que nunca possamos, Senhor, nos saciar, Senhor, porque o Senhor é uma fonte inesgotável, Pai. E é nessa fonte, Senhor, que nós queremos estar, Senhor. Que nós possamos mergulhar, Senhor, nos Teus rios, Senhor, sem medo, Senhor. Que possamos nos lançar, Senhor, em Ti, Pai. Que possamos, Senhor, abandonar os nossos velhos hábitos, Senhor. Que possamos abandonar, Senhor, todo o nosso achismo, Senhor, e viver segundo a Tua palavra. Essa é a minha oração dessa manhã, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, Pai. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém.